Olá, investidor! Eu vou falar hoje de alguns trechos da página 5 do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Então, esse livro é do Décio Bazin. Décio Bazin, que é um investidor de 30 anos no mercado financeiro. Bem, 30 anos quando ele escreveu esse livro. Hoje, ele tem uma experiência muito maior. Então veja que ele coloca alguns lembretes no início do livro. Um deles é que preços não sobem nem descem na bolsa de valores, são puxados ou derrubados. Então o autor ele comenta muito sobre a especulação, comenta sobre os manipuladores também. Então quem tem muito dinheiro tem esse poder, pelo menos na época em que ele escreveu o livro tinha, e acredito que tem ainda hoje, grupos de manipuladores, pessoas que têm tanto dinheiro que consegue puxar o mercado, né? Então veja bem, mas isso não importa para o investidor de longo prazo. O Décio Bazin ele se encaixa nesse investidor, ele traz uma métrica muito interessante de como ele escolhe as empresas. Então ele só investe em empresa que paga 6% ou mais de dividendo ao ano. Então veja bem, na época em que ele fez essa premissa, esse cálculo, quando ele criou essas regras, então o Brasil vivia um momento de hiperinflação, né, na década de 80. Então o que ele fez? Ele transformou o valor que ele tinha disponível para investir em dólar, porque o dólar era uma moeda estável, ainda é muito mais estável do que o real, e principalmente naquela época, Cruzeiro Novo, várias moedas. Então ele transformou esse valor em dólar e todo ano ele fazia o cálculo para saber se a ação estava pagando, estava remunerando o seu investimento inicial em 6% ao ano. E isso, se essa ação mantivesse então com essa remuneração, ele manteria a ação na carteira. Se a ação deixasse de fazer essa remuneração de ao menos 6% ao ano, ele retiraria então essa ação da carteira e trocaria por outra. Esse é um dos critérios, e haviam outros critérios também que ele considera. E uma outra frase que ele escreve aqui também: o futuro recompensa os que têm paciência com ele. Então eu lembro aqui do Lírio Parisotto, que é um outro grande investidor da Bolsa de Valores, um bilionário, né, que deu muito certo, e ele diz exatamente isso, né, que não fazer nada, se você não fizer nada, você é premiado na Bolsa de Valores. Então veja que não fazer nada não significa não estudar, né? O Décio Bazin tem o seu critério de entrada nas ações e ele faz periodicamente um processo de avaliação para ver se a empresa mantém os seus fundamentos. Então veja bem, mas isso não é algo que é feito a cada mês ou toda semana. Ele faz isso 2 vezes por ano no máximo. Então veja bem, se você compra uma empresa, está convicto no potencial dessa empresa, é importante que você não se mexa. Fez o investimento, deixa o investimento na carteira, ao contrário do que muitos fazem hoje com day trade, swing trade, análise gráfica. Inclusive o Décio Bazin critica muito essa análise gráfica. Você vai fazer o quê? Vai comprar a ação, vai analisar, colocou na carteira e deixa a empresa trabalhar, deixa a empresa produzir resultado, e o que você vai fazer é estudar para melhorar a sua vida, melhorar os seus conhecimentos, prestar um bom trabalho para conseguir mais dinheiro e fazer novos aportes. Isso é importante. Então essas duas coisas que eu queria compartilhar com vocês, e um grande abraço.